Fala pessoal, tudo bem com vocês? E vamos comentar sobre Guarani e Santos que se enfrentam domingo às 4 horas da tarde em Campinas, jogo válido pelo Campeonato Paulista. O Santos que vem de um clássico contra o Corinthians, onde deu aquele banho de moral, né? O Santos que estava um pouco desacreditado por conta dos maus resultados nas primeiras duas rodadas, conseguiu elevar a moral depois de ganhar de virada na casa do Corinthians em Itaquera, 2-1, show de Marcos Leonardo. Agora, o Santos tem mais uma chance de se reafirmar no Campeonato Paulista com o jogo contra o Guarani. Guarani que também está bem no Paulistão, então não será um jogo fácil, pelo menos na minha avaliação. E o Santos depois tem 2 jogos na Vila Belmiro, então pode ser aquela sequência para embalar e praticamente selar uma possível classificação do Santos ao mata-mata do Campeonato Paulista. E aí, pensando em relação a qual pode ser a escalação do time do Santos, imagino que não teremos tantas mudanças em relação ao jogo contra o Corinthians. Eu até apostaria que seria o mesmo time que ganhou do time do Corinthians na última rodada do Paulistão. Não mudaria, tá? Eu acho que algumas peças, talvez o Carille ou queira observar melhor, ou avalie que pode entrar novamente no time, que Lucas Pires, que entrou muito bem na vaga do Felipe Jonathan que ainda não tá 100% fisicamente, né? Perdeu alguns dias dessa pré-temporada e os primeiros jogos porque tava com Covid. E o Lucas Pires entrou, ajudou o Santos, né, conseguir essa virada contra o Corinthians. Pode ser que possa ser uma novidade entre os titulares, até para ser mais observado pelo técnico Carille. Outro jogador que a gente sabe que é o queridinho da comissão técnica é o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme que, como titular, entrou nas 2 primeiras rodadas e não conseguiu desempenhar um bom futebol, mas contra o Corinthians entrou e deu aquele passe, né, para o Marcos Leonardo conseguir fazer o primeiro gol de empate contra o Corinthians. Então pode ser que o Marcos Guilherme ganhe uma nova chance contra o time do Guarani, ou na vaga do Lucas Braga, ou na vaga do Ângelo, ou às vezes ele acha que tá tudo ok, né, e coloca o Marcos Guilherme apenas para o segundo tempo. Mas eu repetiria esse time, até pra gente dar sequência. A gente sempre reclama que por conta de lesão, por conta até mesmo de Covid, suspensão, enfim, a gente não consegue repetir uma escalação. E escalação, né, quando você repete, você ajuda o time a ter um entrosamento. Até falando do Ricardo Goulart, né? O Ricardo Goulart, na estreia dele, estava um pouco perdido. Até mesmo fazer algumas tabelinhas com o Ângelo que acabava não dando certo, porque ainda não se conhecem, né? E esse entrosamento naturalmente vem com os jogos, né? Você precisa colocar os seus jogadores em campo. Então, eu apostaria um Santos idêntico ao que enfrentou o time do Corinthians, com João Paulo no gol, a dupla de zaga do Santos, Kaique e Bauerman. Nas laterais, Felipe Jonathan ou Lucas Pires. Eu gostaria de ver um pouco mais de Lucas Pires, confesso. Madison, acho que o Madison fez uma partida interessante contra o Corinthians, né? Jogou um pouco mais recuado. Aí Camacho e Zanocelo, né? Pode ter essa meiuca com o Ricardo Goulart, um pouco mais avançado, e aí o trio de ataque com Lucas Braga, Marcos Leonardo e Ângelo. Imagino que esse será o time do Santos. A gente também pode pensar em algumas variações, até mesmo na entrada do Felipe Jonathan no meio-campo, e aí o Lucas Pires na lateral, e aí a saída de Camacho, Zanocelo, enfim, né? Só que acredito que isso pode ser um teste um pouco mais pra frente. Eu acredito que o Carille vai repetir o time da vitória contra o Corinthians, e como eu disse, depois o Santos pega o time do São Bernardo na Vila Belmiro e Ituano. Então o Santos tem uma sequência aí que pode sim embalar no Campeonato Paulista, e eu quero a opinião de vocês. Como que você imagina que o Carille vai para esse jogo contra o Guarani? E palpites, quero os palpites de vocês aqui nos comentários. E quando eu falo também como que o Santos vai até Campinas enfrentar o time do Guarani, não é só em termos de escalação, mas também se será um time que vai propor jogo ou um time que vai jogar no erro do adversário, jogar um pouco mais no contra-ataque. Porque foi até mesmo tema, né, da última coletiva, que o Santos parece que sente dificuldade quando ele tem que propor o jogo.
Parece que o time do Santos, o Carille, os jogadores, né, o esquema que o Santos utiliza, fica mais confortável quando tem que jogar no contra-ataque, quando tem que jogar no erro do adversário. Né? E até mesmo nessa questão de criação de jogada, que ainda é uma coisa que está bastante inicial, né, no time do Santos. A gente ainda não tem um meio-campo que abastece demais os nossos atacantes. São sempre as jogadas, as melhores jogadas sempre saem pelas laterais do campo. Mas enfim, vamos ver como que será esse time do Santos. Espero que a gente consiga uma vitória para a gente fechar esse domingão com uma vitória do nosso Peixe, tá bom? E segunda-feira estarei no Santos Cast com o André Vasco e o presidente do Santos, Andrés Rueda. Então não teremos boletim fantástico na segunda-feira, mas é por uma boa causa, porque estaremos lá no canal do Santos para vocês conferirem essa entrevista com o presidente santista. Então conto com a audiência de vocês. Um grande abraço, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e coloca o seu palpite aqui. Grande abraço.